Jesus está vivo, Ele está presente no meio da igreja. Aleluia! E na vida do crente ressuscitou. Amanhã não é mais, não é? Pessoas que a gente acreditava, hoje não acreditam mais. Louvado seja Deus, porque deixaram de andar pela palavra do Senhor. Quando eu entrava nessa congregação, eu ficava feliz em ver muitos irmãos, né? Da época que, primeiro do que eu, de que eu tenho chegado aqui, né? E muitos permanecem na mesma posição, com o mesmo vigor, não é? Glória a Deus. Me alegro muito em ver irmão Ramos, né? E nossa irmã, como é o nome da irmã? Irmã Lúcia, foi do meu tempo aqui. Graças a Deus a gente vê esse casal firmado na rocha, esperando Jesus para ir morar no céu. Porque o nosso objetivo é morar no céu, irmãos. Estamos aqui, uma passagem de tempo, peregrinando aqui nessa terra. Somos estrangeiros e peregrinos, porque a nossa habitação é lá. Glória a Deus, é lá no céu. Lá é a nossa habitação. Eu encontrei com um rapaz lá na praia, eu estava lá em casa, encontrei um jovem senhor que congregava conosco ali na sede, e ele... Cheguei lá, eu disse, meu irmão, não vi o senhor mais na igreja. Eu parei, irmão. Eu digo, meu irmão, não faça isso não. Parar por quê, irmãos? Eu disse a ele assim, olha, tudo essa aqui que a gente está vendo, isso é lixo, irmão. Casa é uma montura, hoje está em pé, daqui a pouco está no chão. Carro, você tem hoje, amanhã uma lata velha não serve mais para nada, você troca, não serve. Trocar Jesus por essas besteiras desta vida, irmão. Mas como Jesus disse, quando aquela grande multidão chegou onde está ele, chegou no mar de Tiberíades, depois entraremos no assunto, e não encontrou Jesus, porque Jesus tinha feito a multiplicação do pão e do peixe, né? Saciaram a sua fome. Aí no dia seguinte saíram atrás de Jesus, onde é que ele está? Ele foi lá para o outro lado, disse, então vamos pegar o barco, vamos atrás dele. Quando ele chega onde está Jesus, diz, Rabi, quando chegasse aqui? Aí Jesus, com aquela paciência dele, né? Ele disse assim, você me procura, não é porque você vira a multiplicação, não é pelos sinais que eu faço, mas você me procura porque vocês saciaram a vossa fome. Glória a Deus. Aí Jesus disse, trabalhais pela comida que não perece. Nós temos que focar na comida que não perece. Quem foca na comida que perece, termina perecendo. Glória a Deus. Mas quem foca na comida que não perece, glória a Deus, permanece assim, alegre na presença de Deus, esperando Ele para ir morar no céu. Pode vir o que vier, pode vir a época que vir, mas o crente está firmado em Cristo, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Irmãos, estamos vivendo nos últimos dias. Tome nos últimos dias, chegou até aqui, vamos mais para frente. Meus irmãos, nós lemos um texto na palavra do Senhor. Eu peço que a igreja nos ajude em oração, para que Deus nos conceda uma palavra que venha servir para a igreja. Palavra de Deus que venha surtir efeito para a igreja. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor que o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus moços e se programou para pegar Israel, o exército de Deus, em uma emboscada. Fazer as suas emboscadas, na certeza que Israel iria passar por ali,
para que pudesse ter a facilidade de derrotar o povo de Deus. Mas em Israel havia um profeta por nome de Eliseu, ao qual Deus se comunicava com ele, e Deus falava para Eliseu o que o rei da Síria falava ou pensava na sua cama de dormir, quando estava se projetando para armar uma cilada contra Israel, que determinava o lugar onde iria ficar. Deus dizia a Eliseu, e Eliseu dizia ao rei de Israel, dizendo assim: olha, guarda-te de passar em tal lugar, porque lá está o acampamento dos sírios, e te vi aquele lugar, passa por outro lugar, não vai por ali, porque eles estão lá. E a Bíblia diz, irmão, que não foi por uma nem duas vezes que isso aconteceu. Aconteceu várias vezes, ao ponto de o coração do rei da Síria ficar perturbado e imaginar que existia entre o seu exército pessoas que eram facilitador para o povo de Israel, pessoas falsas no seu exército, que levavam as conversas que o rei falava para o exército de Israel. Por isso que o exército não passava aonde o rei da Síria estava acampado. E ele, perturbado, ele disse assim: quem dos nossos é pelo rei de Israel? Porque não tem como. O que é que está acontecendo aqui? Aí levantou-se um moço, que conhecia a história de Eliseu, que sabia a fama de Eliseu, a vida que Eliseu tinha com Deus, a intimidade que Eliseu ele passava para o povo que ele tinha com Deus. E o povo acreditava que Eliseu era verdadeiramente um homem de Deus, que Deus falava com ele e que as palavras de Deus na sua boca eram verdadeiras. Como é importante, irmão, a gente ter pessoas que a gente confia nele e crê nas suas palavras, sabendo que as suas palavras são verdadeiras, não são palavras falsas. Não é? Glória a Deus. Aí ele disse: não, meu senhor. Não, rei, meu senhor. É porque lá tem um homem por nome de Eliseu, que faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na cama de tu dormir. Quando está imaginando o que iria fazer para acampar em algum lugar, para pegar o exército de Israel e de surpresa, o Deus dele, ele fala para um homem chamado Eliseu, e Eliseu fala o homem ao rei. E por isso que ele não passa lá. Ele disse: onde é que está esse homem? Glória a Deus, esse homem está lá em Dotã. Aleluia. Manda chamar. Eu vou enviar. Aí enviou um grande exército, com cavalos, carros, uma turma bem grande, cercaram a cidade de Dotã. Quando o moço do homem de Deus se levantou bem cedinho de manhã, que ele olhou, irmão, a situação, aí ele gritou, disse: ah, meu senhor, o que faremos? Aí Eliseu levanta, dá uma olhadinha ao redor, não é? Vê a cidade cercada. Aí Eliseu disse a ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Irmão, enxergar, aleluia, no meio de uma dificuldade, enxergar a vitória é ser pelos olhos de Deus. Porque tem pessoas que andam carnalmente, que não faz a vontade de Deus, que quando encontra qualquer barreira diz: ah, meu Deus, não tem mais jeito. Aleluia. Me faz me lembrar de Agar, né? Quando Abraão o despede ela,
Glória a Deus. Com Ismael. E ela sai errante pelo deserto. Glória a Deus. E quando acaba a água que ela tinha levado, agora uma grande preocupação nela. Ela entrou num desespero tão grande. Aleluia. Que ela não conseguia ver a vitória que estava perto dela. Sabe que o desespero muitas vezes impede de você ver sua vitória que está bem pertinho de você? O desespero era tão grande, Ismael chorando, com muita sede, ela sem ter água para dar a ele. E ela colocou ele assim num lugar, a distância de um tiro de arco, e ficou assim de frente a ele, longe, e dizendo no seu coração: glória a Deus, que não veja eu ele morrer. E começou a chorar. Aleluia. Mas Deus estava no céu contemplando tudo. E Ele ainda está contemplando, porque Ele é o mesmo. Foi ontem, foi hoje e será eternamente. Deus contempla o meu e o teu sofrer. No tempo certo Ele chega. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela desesperada, e o anjo bradou do céu e disse: Agar, glória a Deus, Deus ouviu a voz do menino que tu tem, Agar. Glória a Deus. Veja aí o versículo no livro de Gênesis, capítulo de número 21 e versículo de número 19. Glória a Deus. 21, 19. Aleluia. Versículo 18 diz assim: ergueu-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhes Deus o quê? Os olhos. E ela viu o quê? O que ela queria era o quê? Aleluia. O que é que ela estava querendo? Não era água? Mas ela só viu a água quando Deus abriu os olhos. Aleluia. O desespero não deixava ela ver o poço perto dela, irmão. Aleluia. Mas Deus abriu os olhos dela e ela viu o poço, tirou a água para o menino e seguiram viagem. Glória a Deus. Não deixe o desespero cegar os seus olhos. Glória a Deus. O moço de Eliseu, quando Eliseu disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí ele olha pelos olhos carnal dele. Glória a Deus, porque ele só passou a ver quando Eliseu orou por ele. Aleluia. Ele disse: eu não estou vendo ninguém, só estou vendo nós dois mesmo. Glória a Deus. Onde é que esse meu Senhor está vendo mais gente aqui? A Bíblia diz que Deus, glória a Deus, Deus dará ordem aos anjos ao nosso respeito, para que não aconteça nada com o servo do Senhor. Glória a Deus. Salmo 34, 7 de Deus acampa anjo ao nosso redor. Sabe o que é acampar, irmão? Glória a Deus. Acampar é você estar num lugar e alguém vai e coloca uma tenda ali perto e fica lá. Glória a Deus. Quando você está ali, o anjo está ali também. Quando você sai, ele desarma a sua tenda, vai atrás de você. Glória a Deus. Porque Deus, olha, irmão, isso aí é onde entra o olhar de Deus. É o olhar pela fé. Crente que não tem fé não vê nada, irmão. Não vê a proteção de Deus em lugar nenhum.
Glória a Deus, temos que olhar pelos olhos da fé, o olho espiritual, porque Deus tem anjo ao nosso favor. Você está aqui pelo livramento que Deus tem dado. Você está aqui pela misericórdia de Deus. Nós já estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus, que se fosse pelo inimigo das nossas almas, nós já tínhamos perecido. Quantas seladas ele tem armado para nós, mas o anjo do Senhor vai lá e quebra o laço. Glória a Deus. Como o salmista disse, se não for ao Senhor que tivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não for ao Senhor que tivesse ao nosso lado, os homens então teriam nos engolido vivo. Ele disse, a nossa alma escapou, como um Lázaro do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Aleluia, louvado seja Deus. O laço do inimigo que ele arma para o crente, glória a Deus, ele pode até bater, mas o Senhor quebra. Aleluia, e nós sai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí Eliseu olhou para ele e disse assim, Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja. E Deus abriu os olhos do moço de Eliseu. Quando ele abre os olhos do moço de Eliseu, ele vê carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Quem vai pegar Eliseu que tem carro, que tem cavalo de fogo ao redor dele, hein? Quem é que vai pegar Eliseu que tem um exército de Deus ao seu redor? Glória a Deus. Ninguém pode pegar Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Eliseu disse àquele povo que estava lá, ei, não viesse para o lugar errado, não é aqui não. Glória a Deus. Aí Eliseu orou ao Senhor e disse, Senhor, peço-te que eu fira de cegueira. Aí todo aquele exército ficou cego, irmãos. Cegou tudo. Ele disse, você veio para o lugar errado, o lugar não é aqui não, vou guiar vocês para o lugar certo. Aí pegou aquele povo e guiou até Samaria. Quando chegou no meio de Samaria, glória a Deus, aí ele orou de novo. Senhor, peço que abra os olhos, para que veja. Aí eles abriram os olhos, o Senhor abriu os olhos de todos, e ele estava no centro de Samaria. Quando o rei de Samaria vê aquele povo, aí ele diz, fere-lo-ei, meu senhor, fere-lo-ei, meu senhor. Aí Eliseu disse, não, rapaz, vai ferir aquele que o Senhor prendeu a sua espada, que trouxe como cativeiro, vai ferir. Põe diante dele um banquete, coloca pão e água diante dele. Aí a Bíblia diz que o rei mandou fazer um grande banquete. Aleluia, aquela tropa dos sírios comeram, ficaram fartos, beberam água, aleluia, e foram embora para a sua casa. Quer vencer seu inimigo, meu irmão? Dê água e dê pão a ele. Tem crente que quer vencer o inimigo com outra pancada que ele vai lhe dar. Se ele der uma pancada em você, ofereça um banquete e você vai ter vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que não houve, nunca mais entrou as tropas dos sírios em Israel. Por quê? Porque ofereceu um banquete. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, faz o quê? Dá-lhe de comer. Romanos capítulo 12, versículo 21. 20 e 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E assim amontoarão brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus ele possa nos abençoar, meus amados. Que
que nós possamos seguir o manual sagrado. Eu estava dizendo ao irmão João, assim que eu cheguei, irmão João, se o manual sagrado que a gente usa, glória a Deus, se ele não fosse inesgotável, que seria dos dirigentes, né? Glória, já tinha cansado a igreja, o povo nem vinha mais. Mas a palavra de Deus, ela não tem limite. É inesgotável, aleluia, é a fonte da sabedoria, aleluia, é o caminho para se ver bem, é a palavra. Oh, glória a Deus. E graças a Deus, amados, pela infinita misericórdia do Senhor, Ele lhe deu esse entendimento. Porque se Ele não tivesse lhe dado esse entendimento que a gente tem, sabe onde a gente estaria hoje? Por aí brincando também. Estava brincando também. Estava ou não estava, meu irmão? Estava. Glória a Deus. Porque eles estão brincando lá, porque eles não têm o conhecimento que a gente tem. Mas a gente tem a mente de quem? A mente de Cristo. Paulo falando, dizendo: quem conhece as coisas do homem, senão ele próprio? Senão ele próprio. Assim é Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E aqueles que Deus quer revelar. Glória a Deus. Então Deus quis revelar a gente. Aleluia. Ele quis revelar a gente. E a gente está feliz por isso, porque não foi a gente que escolheu a Ele. Foi Ele que nos escolheu. Não vos escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, glória a Deus, para que você vá. Que responsabilidade. Que responsabilidade. O Senhor nomeou a gente para que você vá e dê o quê? Fruto. E agora? E o fruto faça o quê? É isso que eu disse. Aleluia. Glória a Deus. E o fruto permaneça. Aleluia. O salmista escrevendo, dizendo: na velhice ainda darão fruto, meu. Não é dar fruto só agora não, jovem. É ficar velho dando fruto, né, Genival? Glória a Deus. É um velho sábio, um velho conselheiro, é uma senhora conselheira. Aleluia, a senhora que não se desvia da verdade, que permanece dando fruto. É uma senhora que dá exemplo para os seus netos, para os seus filhos. Glória a Deus, a pessoa séria. É isso aí que Jesus nos chamou, irmãos. Para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Vou encerrar. Glória a Deus. Quando Belsazar ele teve aquele sonho que viu aquela mão escrevendo, aquele dedo de uma mão escrevendo na parede, que ele muito se perturbou, aí ele chamou os sábios que tinha lá, os astrólogos, os entendidos do seu reino, e disse: eu quero saber a interpretação dessas letras aí, o que é que significa. E ninguém conseguiu ler nada. Aí a rainha chegou, a avó dele, e disse: olha, não se turbe o vosso coração, tenha calma. Existe no teu reino aí uma pessoa, um senhor, um homem que na época do teu avô, ele era aquela pessoa que discernia sonhos, enigmas. Não existia barreira que ele não pudesse resolver. E ele está aqui ainda. Manda chamar ele. Quem é? Daniel. Aí Daniel já estava esquecido, já não exercia mais a sua função, já estava velho, cansado lá no seu canto. Aí ele mandou chamar a Daniel. Quando ele chama Daniel, ele faz uma pergunta a Daniel: és tu aquele Daniel? Ele não tinha dúvida que era Daniel, não, irmão, porque ele sabia que era Daniel, era aquela Daniel. O que ele queria saber era que ele ainda habitava nele o Espírito de Deus. O que ele queria saber é que Daniel ainda tinha a mesma
ele queria saber que Daniel ainda tinha capacidade, aleluia, de ler aquelas escrituras. A tua vida ainda permanece do mesmo jeito, Daniel. Aleluia, louvado seja Deus. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Que nós permanecemos firmes no Senhor, dando fruto. Glória a Deus. E Daniel leu. Aleluia. As escrituras. Porque Daniel permaneceu na mesma posição que quando foi chamado. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que a vaidade deste mundo não nos leve para lugar nenhum. Que isso tudo é passageiro. Permaneça no que aprendeu. Buscando ao Senhor. Glória a Deus, que com certeza a gente vai sair daqui nesses dias, viu? Glória a Deus, que Deus abençoe. Muito obrigado, irmão João. Deus ajuda a igreja.